Ai, ai, ai. Na verdade, família, é rir pra não chorar. Ai. Assim, vocês conhecem a dupla sertaneja Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha? Porque o VP jurídico do Vasco deu uma entrevista ao Fábio Azevedo e largou uma letra para essa dupla sertaneja aí, na minha opinião, né? Falando de investidor e tudo mais, venda da SAF do Vasco, família vascaína. E veja bem, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha. Mas me incomoda demais um vascaíno aqui da Baixada Fluminense, Queimados, Rio de Janeiro, quando o Chiliquento Dias e quando o Chiliquento Rocha tinha na cadeira aqui o senhor Jorge Salgado, e aí eu lembro bem, família vascaína, de uma live, assim que o Jorge Salgado sentou na cadeira do Vasco, o Emerson Rocha perguntou pra ele, mas aí, presidente, os 70 milhões que você falou em campanha, aí, pô, não consegui e tal, e não sei o quê, deu desculpa aqui, desculpa ali, aí o Chiliquento Rocha ficou assim, ó, ué? Aí o Jorge Salgado saiu da live. Aí o Chiliquento Dias mudou de assunto, porque o Chiliquento Rocha ficou ali questionando, pô, mas ele falou em campanha que tinha 70 milhões e agora nada, mudou de assunto. Por quê? Não poderia ali, sabe? Ia ficar estranho você criticar no ao vivo o senhor Jorge Salgado. Veja bem, o Chiliquento Dias defendeu uma permanência na Série B. Isso não te incomoda, não? Isso não dói, não. O cara defendeu uma permanência na Série B, dizendo que, poxa, se é pro Vasco honrar com os compromissos, ser um clube sério, subir não, né, Thiago? Subir na próxima temporada, eu sou pelo certo. Ainda meteu que eu sou pelo certo. Defendeu o Maurício Souza como treinador do Vasco. Você lembra? Pode vir o Sunda, o Bunda, o Xunda, o Cunda, o Bunda, o Urunda, o Churunda. Família. E agora fica fazendo chilique a todo tempo. Lembra do Emerson Rocha também? Perdão, Chiliquento Rocha, dizendo que o Levenciano era isso, era bravadeiro, não tinha um termo lá que eu esqueci aqui, vocês podem deixar aí nos comentários. E olha tudo o que aconteceu no Vasco. Então, essa galera, essa dupla sertaneja, defendeu muito, né? Jorge Salgado e 777. Só que agora fica dando chilique a todo momento. Vasco perdeu, já era. É chilique pra tudo quanto é lugar. Mas uma permanência na Série B e as bravadas contadas por Jorge Salgado e 777... É por isso que o Thiagão fala aqui direto dessa situação. Por que essa breve introdução aqui? Porque, como eu disse, né, Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, deu uma catucada nessa galera aí, você vai acompanhar. Dentro disso, família, quero até trazer aqui um pensamento do Levenciano, fez essa postagem agora há pouco na sua rede social, em relação ao atual momento do Vasco. Ele está um bom tempo sem postar alguma coisa, sem falar alguma coisa sobre Vasco, então tá aqui também pra gente trocar uma ideia sobre o atual momento do Vasco, além de trocar uma ideia com vocês sobre Felipe Coutinho, permanência ou não, né? Ryan, Chiliquento Rocha, trouxe aqui um bom ponto pra gente trocar uma ideia sobre o Ryan e a importância de reforçar o elenco. Vamos lá, meu Portuga, Pedrinho, vamos trabalhar. E além disso, família, podemos dizer aqui rumores de mercado. E aí não tem nada, absolutamente nada. É que o BTB Esportes levantou esse nome porque o Porto, né, parece que vai fazer uma barca por lá, Porto de Portugal. Teve também o canal Detetives Vascaínos, que a galera perguntando lá sobre um volante. Esse volante não é interessante, a Juventus não vai utilizar mais ele, pá. O cara entrou em contato com o empresário. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, trocando uma ideia rápida aqui com vocês sobre a possibilidade do Gabriel Peck, tá aí, ó, retornar ao futebol brasileiro e jogar pelo Palmeiras, né? Uma fonte aqui que cobre o Palmeiras dizendo que a comissão técnica gosta muito, a comissão técnica do Palmeiras, né, gosta muito do Gabriel Peck, mas, né, o Palmeiras também negocia com um jogador que o Vasco tentou. Não me recordo se na primeira janela desse ano ou na segunda do ano passado. Eu acho que foi na primeira desse ano. Ramon Sosa, né, jogador que pertence ao Nottingham Forest, né, time do grego Marinax. O Palmeiras também está tentando essa contratação. O Levenciano vai tocar nesse ponto. Mas o que acontece, família? A galera tá arrecadando, né? Essa galera aí que tá disputando o campeonato, falar campeonato brasileiro, a Copa do Mundo, tá botando um papel colorido no bolso, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, arredondando aí 150 milhões, tá com papel para contratar.
E aí é aquilo que a gente fala aqui. Tem situações, família, que a gente precisa entender como é que hoje, no atual momento, nesse momento, o Vasco a gente vai querer comparar com outros clubes, sabe? Por isso que eu fico assim, ó. Quando eu vejo uma galera que defendeu a 777 e cita Grupo City lá no Bahia, cita John Textor, cita, sei lá, qualquer coisa, porque não tem cabimento. O Vasco foi vendido em 2022 ali, mas eles assumiram em 2023. Então esse processo, até aqui, nesse momento, hoje é que dia? Hoje é dia 26/6/2025, o Vasco era para estar em uma outra realidade, não vivendo essa situação. A comparação tem que ser essa. Mas não, né? O Vasco foi vendido. E você sabe por quê. E você sabe pra quem, né? Não existe nem mais a empresa agora, família vascaína. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Seguindo aqui a nossa resenha, se meu celular aqui ajudar, vamos lá para rumores aqui de mercado. Tá aí, família, ó. O canal Detetives Vascaínos falou que uma galera entrou em contato com ele nas redes sociais, perguntando aos torcedores do Vasco sobre a possibilidade do Vasco tentar a contratação do Arthur, né? Jogador que foi revelado pelo Grêmio. Não, o Arthur, quando saiu aqui do Grêmio, família, eu falei assim, esse aí vai ser um dos melhores do mundo na posição, quero dizer, e não conseguiu vingar. Então o canal Detetives Vascaínos entrou em contato com o empresário do atleta, que disse que ele não tem, né, a intenção de retornar para o Brasil nesse momento. Até assim, trocando uma ideia também sobre essa daqui, porque são dois jogadores revelados no Grêmio. Tá aí, ó, Porto prepara a barca e Admar pode entrar em contato com o clube. Um jogador que nesse momento parece que não tem espaço lá no Porto, até porque vem jogando pouco, né, com o novo treinador, me parece. Acho bem difícil, né, esses dois jogadores aqui pensarem em retornar para o Brasil. O Arthur a gente já sabe que não quer voltar, e o PP também acho bem complicado. E, na verdade, família, eles retornando para o Brasil, eu acho que vão colocar o Grêmio, né, como prioridade. E o próprio Grêmio, né, tá buscando aí reforçar o elenco, o jogador nessa função, no comando de ataque. Mas, assim, seria um nome, principalmente o PP, bem interessante, né, que é um jogador, tecnicamente falando, muito bom, muito interessante, habilidoso, tem o drible, é rápido, então seria um jogador excelente, mas acho aqui muito difícil, né, o Vasco conseguir a contratação desse atleta por valores. Está aqui um jogador, né, recentemente a gente tomou conhecimento da estratégia de mercado do Vasco, que só vai pagar 1 milhão para jogador se for uma oportunidade excelente, né, de mercado. De repente o PP seria? Eu gosto do PP. Não sei se para pagar 1 milhão, mas é bom jogador. Família vascaína gostaria da sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre o Felipe Coutinho. Tá aqui, Coutinho segue com destino incerto em São Januário. A matéria tá pontuando aqui, né, que o contrato dele encerra agora, no dia 30 de junho, aniversário do meu pai. Mandei um abraço para ele, parabéns aí pro seu Dé, agora, dia 30 de junho, aniversário do meu pai. E o contrato do Felipe Coutinho, infelizmente, está encerrando aí, e tá aqui, né, pontuando que o clube inglês ainda não respondeu absolutamente nada, família vascaína. Assim, eu acho que a torcida do Vasco, de um modo geral, eu não vou falar de um modo geral não, porque é bem dividido, né? É muita gente que critica, muita gente que defende, eu vejo aqui nos comentários, né? Mas depois dessa última partida aí do Felipe Coutinho, eu acho que a galera que defende ganhou mais força. E a galera que tava desse lado aqui, não vou falar porque eu acho que dá, né, pra acreditar no Felipe Coutinho, confiando no trabalho do Fernando Diniz, deu um branco aqui, confiando no trabalho do Fernando Diniz, tendo sequência com o nosso treinador, chegando, né, peças e tudo mais tempo, descanso. Eu acho que isso é muito importante para o Felipe Coutinho, não só para o Felipe Coutinho, mas também para outros jogadores, né? O Vasco não pode ter essa sequência de jogos, vai ter momentos para mesclar. O Nuno, né, falou sobre isso também, que ele estava precisando de férias, que não parou e tudo mais, estava bem cansado. Então eu entendo que isso vai ser importante. Então, aquele período que o Vasco teve de 2 semanas, aí você pega o jogo contra o São Paulo, poxa, foi um outro Vasco. Então a gente espera que no retorno, seja contra o Botafogo, seja contra um Independente Del Valle, a gente possa ver esse Vasco, né? Mas assim, a permanência do Felipe Coutinho, ela é fundamental, na minha opinião, entendendo que ele, né, vai performar aqui nesse nível contra o São Paulo e ele saindo, família, a gente, né, não vai ter que ir no mercado. Aí eu acho complicado. Aí você vai ter que contar com quem? Com o Nuno fazendo aquela função ali, dar mais oportunidades pro Garré, o Estrela tá voltando, né? Nem sei se vai ter sequência, se vai ter alguma oportunidade ainda esse ano. Então, a permanência do Coutinho, na minha opinião, é fundamental. Vamos aguardar e torcer. Seguindo aqui, pra gente destacar também essa preocupação do chiliquento Rocha, e aqui eu concordo plenamente com ele, bem relevante aqui essa questão, tá na tela para vocês. Ó. O atacante Ryan
deve ser convocado para o Mundial Sub-20, que acontecerá de 27 de setembro até 19 de outubro. Com isso, o jovem deve desfalcar o Vasco por um longo período, até porque a apresentação à seleção deverá ser bem antes do início da competição no Chile. Que notícia terrível, não é, a criançada aí do canal? Lindinha e docinho. Que notícia terrível essa daqui. Uma pergunta de leigo, tá? Eu acho que não pode negar isso, não. Ô, Ryan, não vai não, CBF. Ai, meu Deus do céu. O Ryan jogando essa bola aí, perdeu o Ryan. Até entendo que é uma questão difícil, né? Porque o jogador também, com certeza, vai querer disputar essa competição. O staff do jogador também deve pressionar nesse sentido, porque pode valorizar ele, né, futuramente. E aí uma boa-vinda também para o Vasco. O Vasco também deve olhar para esse cenário. Mas aí, então, o Vasco tem que se planejar, né? Tem que contratar um bom jogador para a função ali do Ryan, que nesse momento é muito titular. Inclusive é o melhor do comando de ataque nas últimas partidas. Mesmo com o Verratti, Coutinho e Nuno, e tendo Coutinho, Verratti e Nuno, eu sou mais o Ryan. Nas últimas partidas, eu, sem sombra de dúvidas. O Ryan foi o que mais jogou bola nas últimas partidas. Então perder o Ryan realmente vai ser terrível. Agora vamos aguardar isso. O Vasco vai conseguir reforçar esse elenco e trazer jogadores que possam, né, agregar e trazer essa característica de força pelo lado direito. É isso? Para finalizar a nossa resenha, quero trazer aqui e colocar aí na tela para vocês Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, mandando uma letra para a dupla sertaneja Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha. Olha só. Eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o Vasco chega, tô vendendo, quem quer comprar? Vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente, exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Inclusive, família, ele fez essa postagem no X dele, o Chiliquento Rocha, destacando, né, uma entrevista do Pedrinho ao Poder 360, falando sobre a reestruturação financeira do Vasco, e ele largou essa aqui, ó. Pelo visto, um novo investidor para a SAF do Vasco só depois das eleições do ano que vem. Bem, antes disso, não deve acontecer mesmo. De repente você vai comentar, Thiago, você tá com o coração amargurado, irmão. Ele não falou nada demais. Se você pegar somente esse recorte aqui, verdade, eu vou concordar com você. Agora, se você acompanha os Chiliques, aí você vai entender que isso aqui é uma catucada, né? Mas aí, família, né, o que o VP jurídico do Vasco falou. A galera que fica reclamando, né, em relação, vende logo, revenda já, ele, inclusive, né, repostou no X dele, quando levantaram essa parada aí, defendeu muito, né, Salgado, defendeu muito o 777, defendeu muito esse processo. Então, é o que eu falo aqui com vocês. O Vascaíno não vai aprender com nada do que aconteceu com essa galera, Salgado, não vai aprender nada. Tem que correr, vende logo, prometeram, né, 10 vende, uma caixa de latão vende, é assim. Realmente é assim, família. Assim, eu não entendo mais nada. E aí, é o que eu levanto aqui com vocês. Já falei algumas vezes, né? Não sei se o Pedrinho é o cara competente, a gestão é competente o suficiente para conduzir o Vasco. Eu realmente não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas entendo que, em comparação a Jorge Salgado e em comparação a 777, irmão, eu acredito no cara.
É isso que eu falo. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar que tá tudo maravilhoso. Eu nunca disse isso. Mas fazendo essa comparação, eu acho que o Vasco tá melhor representado. Não quero dizer que tá o mundo das maravilhas, porque não está. Porque não está. Agora, você pode ter certeza que se os resultados em campo melhorarem um pouco, essa galera que tá gritando, você sabe o que vai acontecer. Mas veja bem, por que eu falo aqui dessa questão, né, da competência? O Léo Enciano hoje fez essa postagem, agora há pouco inclusive, tá aí, ó, pra gente refletir, como ele mesmo tá destacando aqui. Vamos lá. No projeto Somamos, demonstramos que a concorrência deve nos obrigar a disputar receitas em relação aos adversários, e não somente com relação a si mesmo. Para isso, usei a metáfora que o peixe não está sozinho no aquário. Não se trata de comemorar aumento de sua receita somente, pois se a receita do adversário aumenta mais que a sua, o seu crescimento será insignificante do ponto de vista esportivo. Perfeito. A receita de premiação também faz pensar se o caminho mais inteligente é o de relegar o projeto esportivo a um segundo plano em busca de uma austeridade meramente tecnocrata e desprovida de uma visão mais corajosa de busca de resultados efetivos e reais. Ele coloca aqui para refletir. Tá aí um bom ponto. E de fato, ele cansou de falar isso, né? Sempre que eu acompanhava as lives, ou no canal dele, ou em outros canais, ele sempre destacou isso, né? Que era interessante o Vasco buscar um recurso, as cartas e tudo mais, montar um time competitivo, porque, né, ia melhorar em arrecadação, bilheteria, venda de produtos oficiais, premiações, né, competições e tudo mais. Com certeza o Vasco ia passar a vender melhor, porque ia ter alguns jogadores da base ali em destaque, aí pinta aqui qualquer 10 milhões de dólares, não dá? Um pouquinho mais, né? Então tudo isso, claro, influencia. Então ele está destacando aqui que se os resultados eles são fundamentais, por que não adotar uma outra estratégia, que é de investimento, né? E através dos resultados buscar arrecadar mais e dessa forma conseguir, né, honrar com os compromissos desse time que você montou forte, e aí com certeza vai pintar mais papel colorido para você também atacar a sua dívida. Só que isso, família vascaína, como muito bem ele colocou, e eu não tenho conhecimento dele, inclusive lá atrás defendi muito, né, esse projeto, acho que o Vasco estaria numa outra condição com ele, mas assim, e aqui eu não estou dizendo que não é a estratégia correta, de forma nenhuma. Isso aqui realmente é para refletir, porque nesse momento eu entendo que tem dois clubes fazendo exatamente isso. Acho que o Galo, né, vem fazendo isso nos últimos anos, sempre com times fortes, investimento e tudo mais, mas mesmo assim, tá aí, né, aumentou a dívida e essa não foi a promessa, e está acontecendo isso claramente também no Botafogo, né? Um investimento muito alto e a gente não sabe como é que vai ficar isso. Então, realmente, família, ele mesmo fala sobre isso, né? Independente de ser SAF ou associativo, o que vale é gestão. É gestão. Então, com certeza, ele deve ter, né, dentro do projeto Somamos um plano ali de contingência, essas coisas não acontecerem, os resultados, mesmo com investimento alto, né, o Vasco não conseguir caminhar nas competições, porque isso pode acontecer, mas está aí, são estratégias. Né? Essa estratégia de investimento, buscar os resultados, essa estratégia que o Vasco está adotando de tentar reduzir um pouco mais a folha e atacando as dívidas, e aí a longo prazo conseguir montar um time competitivo, só que aí que tá, né, a família vascaína. O torcedor do Vasco, ele não tá com essa paciência. Ele não tem essa paciência. O torcedor do Vasco, isso eu assumo, eu também não tenho essa paciência. O torcedor do Vasco, eu tenho certeza que se ele pudesse escolher, ia escolher essa estratégia do Levin, né, de buscar recurso, de investir, time forte e tentar, né, buscar os campeonatos, para, né, a torcida do Vasco cheia de tesão, que é um outro ponto que a gente tem que colocar, né? Não existe comparação em termos de torcida em relação ao Botafogo e Galo. Então o Vasco, vivendo uma boa fase, esquece, eu falo aqui por mim, família. Você pode reparar aqui nos nossos vídeos, aqui do Vasco em Família, um canal pequeno, você pode reparar, o Vasco perdeu para o Fluminense e pro RB Bragantino, você pega lá os nossos vídeos. A galera, pô, dá, Thiagão, te assisti e tal. O Vasco ganhou do São Paulo. Cara, todos os vídeos que eu postei, eu acho que passou de 9, 10 mil visualizações. Todos os vídeos, depois que o Vasco ganhou do São Paulo. Então, essa é a lógica, né? O Vasco vivendo uma boa fase, irmão, esquece. Me conta aí o que você acha. Abraço para o Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha. Fui!